Olá, meus queridos, graça e paz. Quero saudar todos com um bom dia de salvação na presença do Senhor e dizer para vocês que é uma alegria, uma satisfação muito grande estar mais uma vez na presença de Deus para buscar na palavra de Deus uma orientação norte para a nossa vida. E hoje nós vamos pensar um pouquinho novamente no Antigo Testamento, ou no Primeiro Testamento, ou no Velho Testamento, conforme você utiliza. Não sei qual é a linguagem que você mais gosta de utilizar, mas eu tenho certeza de uma coisa: a linguagem é a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Eu queria convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro do Segundo Crônicas, livro das Crônicas, Segundo Crônicas, capítulo 33. Nós vamos meditar em alguns versículos da palavra de Deus para a nossa edificação desta manhã e ver o que fazer quando nós nos encontramos em momentos difíceis da vida, onde buscar a solução, em quem buscar, como buscar, de que maneira devemos nos portar diante do Senhor. Então eu quero que você abra no livro de 2 Crônicas, capítulo 33, nós vamos ler o versículo 12, 13, depois nós vamos pular para o 16, para nós lermos, e 17, para lermos e concluirmos a nossa meditação, o nosso pensamento desta manhã. Segundo livro das Crônicas, capítulo 33, versículo 12, diz o seguinte: Ele, angustiado, suplicou ao Senhor, o seu Deus, e muito se humilhou diante de Deus, do Deus dos seus pais. Orou ao Senhor, e o Senhor se tornou favorável para com ele, e atendeu-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Versículo 16 diz o seguinte: restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas de ação de graças e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Porém, o povo ainda sacrificava nos lugares altos, mas somente ao Senhor. Vamos orar? Pai querido, nós louvamos o Teu nome, Deus, por esta manhã, porque a Tua palavra, ela é fonte de orientação para os nossos dias. Ela é inspiradora, ela nos mostra como devemos nos portar diante de Ti. Deus querido, eu quero te pedir nesta hora, em nome de Jesus, e o Senhor abençoe a vida de cada um dos Teus filhos que estão aqui conectados comigo nesta hora para meditarmos na Tua boa palavra. Obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor, em nome de quem oramos. Amém. A gente percebe na história do povo de Deus que cada rei que assumia o reinado para governar o povo de Deus, eles se portavam de determinadas formas. Mas atrás um pouquinho, nós temos a história de Ezequias, os capítulos antes, quando Ezequias ainda era rei. Ezequias fez tudo que era reto diante do Senhor e agradou o Senhor. E logo depois que Ezequias morreu, ele foi sepultado. O seu filho Manassés, com 12 anos de idade, assumiu o reinado. E diz que Manassés começou a se portar de maneira errada, começou a trazer novamente poluição para o seu reinado. E por isso ele foi escravizado, ele foi, como eu posso dizer, sequestrado, ele foi preso, prisioneiro por Senaqueribe. E ali, quando ele se vê preso diante do Senhor, ele faz algo que muitas vezes nós não conseguimos fazer. Ezequias buscava o Senhor. Manassés não seguiu o exemplo do Senhor, mas a palavra de Deus estava no coração de Manassés. O exemplo de Ezequias estava no coração de Manassés. Por isso, nós precisamos ser exemplos para os nossos filhos.
Por isso que a Bíblia fala que nós precisamos andar e inculcar na cabeça dos nossos filhos. Sabe, quando eles saírem para viver a vida deles, para assumir a vida deles, eles vão ter dentro de si um legado, uma lembrança a se colocar em prática. O que a gente percebe que Manassés, ele está cativo, né? Ele foi cativo, ele foi preso. E agora, no versículo 12, ele estava preso na Babilônia, ele estava escravizado, o rei da Síria havia prendido ele, estava ali escravizado. Uma das palavras, uma das coisas que me chamou bem a atenção é, versículo 12 diz assim, ele angustiado suplicou ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou. Percebe que muitas vezes nós queremos agir de uma forma prepotente e arrogante. E mesmo sofrendo, mesmo aprisionados, nós não nos humilhamos diante do Senhor. Manassés, ele, depois de fazer um monte de bobagem, quando ele foi preso, quando ele estava cativo na Babilônia, ele reconheceu a sua angústia, ele ficou angustiado e ele se humilhou diante do Senhor e orou, e o Senhor se tornou favorável. Quando você ora, quando você se humilha diante do Senhor, independente das circunstâncias que você esteja passando, o Senhor, ele te escuta e ele se torna favorável. Mas não chegue diante de Deus com o coração altivo. Não pense que você é capaz o suficiente para poder resolver os seus problemas. Quando Manassés estava cativo, estava preso, ele clamou, ele se humilhou, ele orou ao Senhor e Deus o tornou favorável. Terminando o versículo, diz assim, e atendeu-lhes a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Às vezes nós estamos vivendo um tempo tão ruim, tão complicado, e a gente ora, e a gente se humilha, mas é uma humilhação passageira, superficial. Deus, ele quer ver o seu coração, a sinceridade no seu coração. Manassés se humilhou. Manassés, ele chegou diante do Senhor, rasgou o seu coração e ele reconheceu. A primeira lição que nós precisamos tirar quando nós estamos em angústia, angustiados, a primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer a nossa situação, é se humilhar diante do Senhor. A segunda coisa, quando nós nos humilhamos, precisamos reconhecer que Deus, ele é Deus. Precisamos reconhecer o lugar de Deus na nossa história, na história de nossa vida. Eu não sei qual é o problema, qual é a dificuldade que você hoje está passando, meu querido, mas de uma coisa eu tenho certeza: há um Deus nos céus que pode ouvir o seu clamor quando você se humilhar, quando você se voltar para Deus. Terceiro lugar, reconhecer que o Senhor é Deus. Reconheça isso. Terceiro não, segundo, reconheça isso. Para que o Senhor, em terceiro lugar, ele faça isso aqui. Ele atenda ao seu lugar. Em terceiro lugar, você precisa restaurar o altar do Senhor na sua vida. Diz no versículo 16, restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas de ação de graça e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Em terceiro lugar, eu quero te fazer uma pergunta para refletirmos nessa manhã, nesse dia. Como é que está o teu altar diante do Senhor? Será que o teu altar está restaurado? Será que você tem chegado diante do Senhor
De que forma, de que maneira você tem se apresentado a Deus? Como está o seu altar diante do Senhor? Quando nós chegarmos diante do Senhor, o nosso altar, para sacrifício, seja qual for, de ofertas, de manjares, de ofertas de holocausto, seja qual a oferta que for, o seu altar, o meu altar, o nosso altar, precisa estar restaurado. Versículo 17 diz: porém, o povo ainda sacrificava nos lugares altos, mas somente ao Senhor. Somente ao Senhor. Você e eu, nós precisamos reconhecer, precisamos nos humilhar. E somente ao Senhor que nós devemos entregar a nossa vida. Não adianta chegar diante do Senhor de qualquer forma. Se você está com a vida fora do altar, se humilhe, reconheça que você precisa de Deus, que somente o Senhor é Deus. Somente o Senhor é Deus. Não há outro Deus. Somente o Senhor é Deus. E que você possa nesta manhã pensar nesta palavra e que você possa se entregar totalmente ao Senhor nas dependências do Senhor. Vamos orar? Pai querido, obrigado porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz e ela nos traz orientações digna de um servo fiel a Ti, que busque a Sua presença. Ó meu Deus, eu te peço nesta hora, fala ao coração dos Teus filhos. Fala, Senhor, de maneira poderosa, para que os seus altares possam ser reconstruídos, restaurados, e que nosso sacrifício não seja um sacrifício de tolo, mas seja um sacrifício verdadeiro, de um verdadeiro adorador na Tua presença. Muito obrigado. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a você que está comigo até esse momento e quero pedir que, se você gostou dessa reflexão, deixa o seu joinha aí para que outras pessoas também possam desfrutar da mesma reflexão. Compartilhe com muita gente para que a palavra de Deus chegue aos corações que estão precisando de ouvir a voz do Senhor. E se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. E um grande abraço, que Deus te abençoe.